Bom, gente, agora terminando então, né, sobre a parte que fala sobre a administração científica, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo que está aí na plataforma, é um vídeo de 2 minutos, que é um videozinho que mostra o Charlie Chaplin trabalhando, né, numa linha de montagem. É um trecho do filme Tempos Modernos. Esse filme, se um dia vocês forem assistir ele inteiro, a primeira imagem do filme é justamente essa que eu estou espelhando para vocês, né? Que é a imagem de um monte de ovelhas. E no momento seguinte, nós temos essa imagem, né? O que vai mostrar que nós, seres humanos, nesse processo pós-industrialização, nos tornamos praticamente ovelhas. Esse filme ele vai fazer na década de 20 para década de 30 do século 20, mas a gente percebe que é ainda bastante atual. Né? Uma das cenas então do filme é essa, ele trabalhando então em uma linha de montagem, como eu disse para vocês, isso faz parte da teoria de Taylor e foi colocado em prática por Ford e depois por outros empresários, outros industriais, tá certo? E aí então nós vamos entrar agora para a teoria clássica da administração. Eu falei para vocês que a teoria científica se desenvolveu nos Estados Unidos. Mais ou menos no mesmo período, na Europa, nós vamos ter os trabalhos do Henry Fayol. O Fayol ele vai desenvolver a teoria clássica da administração. Essa teoria ela é muito parecida com a administração científica, exceto por um ponto muito importante. Na administração científica, tanto Taylor, né, como Ford vai colocar em prática, ele vai dar uma ênfase no operacional, né? Ele vai falar, olha, nós temos que reduzir os custos operacionais, nós temos que fazer o trabalhador trabalhar mais, produzir mais, gastando o mínimo possível, etc. e tal. Então vai ser sempre essa ênfase na parte operacional. No caso da teoria clássica da administração, o Fayol vai dizer, olha, o problema não está lá no trabalhador, na parte operacional. É preciso que a gente mude a estrutura da empresa. É preciso que se organize os departamentos dentro da empresa. É necessário que num nível mais tático, né? E até mesmo depois num nível mais alto, que isso seja melhor organizado. Então é isso que ele vai trazer, né? O Henry Fayol ele foi então um engenheiro, ele era francês, né? Diferentemente de Taylor, ele já começa trabalhando no cargo de engenharia, né? Então ele não passa como Taylor pela área de operacional, etc. e tal. Talvez por isso também que eles tenham modos diferentes de encarar como resolver os problemas dentro das empresas. Bom, um livro importante do Fayol vai ser a Administração Geral Industrial, né? Um livro de 1916, no qual ele vai colocar, né, as funções da administração. Vocês lembram lá no começo do semestre que a gente estudou quais eram as funções da administração? Então, ela começa a se cunhar com o Fayol em 1916, que ele vai falar, olha, função da administração, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Bom, aqui, olha, eu fiz um resuminho importante para vocês que vai falar quais são as principais abordagens da teoria de Fayol. Ele vai, assim como o Taylor, né? Ele vai falar, olha, é preciso que tenha divisão de trabalho. Cada um faz uma coisa dentro da empresa. É necessário que exista autoridade e que exista um respeito da autoridade. É preciso que haja hierarquia. Você não pode chegar no gerente para fazer uma reclamação antes de você ter falado com o seu supervisor. Outra coisa importante, ele vai dizer, é necessário que haja disciplina, unidade de comando e unidade de direção. Vocês percebam que Fayol tem, assim, né, algumas coisas em comum com a administração na área dos militares, né? Ele fala em autoridade, ele fala em disciplina, comando, direção, tem muita preocupação com essa questão da ordem, da hierarquia, tá certo? E ele vai dizer uma coisa interessante, né?
que o interesse individual não pode ser maior que o interesse geral. Não é porque eu quero ir embora mais cedo hoje que eu estou com dor de cabeça que eu vou deixar de produzir as minhas 1000 máscaras, ok? Eu tenho que fazer as máscaras de proteção porque essa era um objetivo da empresa, tá certo? Uma coisa interessante, assim como o Taylor, ele vai falar que é importante que os funcionários sejam bem remunerados. Fayol vai defender a centralização, né, de comando. Quem manda tem que ser um só. Como eu já disse, a hierarquia, a ordem, a equidade. A equidade tem a ver com igualdade, né? Ele vai dizer que as pessoas tinham que ser tratadas dentro das empresas com igualdade. Outra coisa muito interessante e importante, Fayol, ele vai falar, um funcionário que tem medo de perder o emprego não vai produzir bem. Então, ele é a favor da estabilidade e a manutenção do pessoal dentro da empresa. Um outro princípio que ele vai dizer que é preciso trabalhar com os funcionários iniciativa e o espírito de equipe. Terminando então, gente, essa então vai ser a administração científica e clássica, né, que começa então as teorias da administração moderna. Posteriormente nós vamos ver outras teorias, né? Contudo, essa teoria ela vai ter vários problemas, que é o que a gente vai discutir aí já num segundo momento, né? Houve um estudo que foi realizado em Hoxie que eles vão dizer, né, que houve muitas greves, muitos tumultos dentro das empresas, justamente por quê? Né? Porque esse tipo de administração, ela oprimia muito os funcionários. Eles até recebiam um pouco melhor, mas eles não tinham nenhum tipo de liberdade. Eles tinham que seguir a ordem, a disciplina, etc, etc. Então, ele vai falar que esse tipo de administração vai causar inconvenientes morais, sociais e psicológicos ao seu trabalhador. O trabalho acaba sendo humilhante e opressor. E o ser humano, ele então é visto como máquina, tá? Conclusões, né? A abordagem clássica da administração, então, vai tentar lidar com o crescimento da indústria ocidental. Então, vai teorizar, né, essa administração. Ela começa, então, com Taylor, e aí que vai trazer a aplicação dos métodos científicos na execução das tarefas e na produção. E aí, depois, nós vamos ter o Fayol, que vai trazer, então, uma perspectiva mais profissional para a área da administração. Obrigado por hoje e até a próxima.